Amém? Vamos lá, vamos continuar aí. Desculpa aí, em nome do Senhor Jesus, perdão. Sou muito bom nisso não, mas eu creio que o estudo de hoje vai edificar nossas vidas, tá bom? Eu quero, como eu disse, estava curtindo aqui, estou curtindo ainda um DVD de Ademar de Campos aqui com a minha família. Bênção, estava aqui dançando aqui no Espírito Santo com a minha sogra. Foi muito bom, agora ela está lá, fui tomar um banho com a minha esposa e a gente vai tentando caminhar na vida aí. Sido muito bom esses estudos ao Romanos. Eu quero já, então, com esse fundo musical de Ademar de Campos, orar com você então, para que a gente possa iniciar o nosso estudo. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor Deus, de paz em nosso coração. Mesmo em meio a tantas notícias, Senhor Deus, ruins, nós encontramos a Tua paz porque Tu és a nossa paz. Te louvo pela vida da minha família, Senhor Deus, a família, parte dela que aqui comigo está, minha esposa, minha sogra, minhas filhas lá em São Paulo, Senhor Deus, na capital, meus netos, ó Deus, minha mãe, meus irmãos, ó Deus, Tu sabes que as nossas orações aqui são constantes, Senhor Deus, e incessantemente nós clamamos ao Senhor que guarde os nossos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós servimos a um Deus vivo e eficaz e cremos nisso. Nós enchemos o nosso coração de alegria e de satisfação quando nós declaramos que há poder no nome de Jesus. E que em breve nós poderemos nos abraçar, congregar juntos, exaltar o Teu nome, adorar o Teu nome como família bendita no Senhor. Mas eu peço agora a Tua paz sobre cada lar que me ouve, que me assiste essa noite, que essas verdades bíblicas que vão ser lidas agora possa gerar transformações, Senhor Deus, e trazer também, Senhor Deus, verdades eternas para a mente, para o coração daqueles que estarão participando e compartilhando desse momento comigo. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Agradecemos assim, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos ler então essa expressão bíblica de Romanos capítulo número 4 aí. Vamos lá. Que diríamos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado, foi oferecido, foi dado como justiça? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Como lhe foi essa fé imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que nele crê. Ou melhor, todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes fosse imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão,
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela fé e pela justiça. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que sejamos segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é a fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como que se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer. Aleluia! Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, mas está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos foi ressuscitado, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo tem uma linha de raciocínio, uma gramática, uma forma de escrever que lhe é peculiar. Deixa eu dar um golinho, um pouquinho de água aqui. E é interessante que essa gramática de Paulo, essa escrita de Paulo, ela começa a mudar agora todas as compreensões do que se tinha como verdades naquele tempo. Um seio da pregação de Paulo, a vontade, o anseio de toda essa pregação, ela voltava-se para a comunidade de Israel, que estava agora experimentando outros princípios, outra religião, uma maneira jurídica de governar, e era muito difícil para eles que estavam se convertendo agora viverem debaixo de uma hegemonia, de um exército, de um líder ditador, de opressão, né, sendo saqueado em suas rendas, porque os impostos eram muito altos e cada vez se tornavam mais altos, porque o governo ali de Roma não tinha nenhuma tendência em abençoar e transformar aquela sociedade. Como nós vemos em toda a história do Evangelho, né, nós vemos as injustiças acontecendo continuamente. Mas aqui, Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele traz algumas ideias que são extremamente importantes para o nosso dia a dia. A primeira proposta é que nós já nos lembramos em capítulos anteriores, que ele vem trazendo uma ideia de que agora o pecado tinha se avolumado, e não mais um pecado apenas religioso, não mais um pecado que interferia no contexto eclesiástico, mas agora abundantemente no contexto social e familiar, certo? Prostituição, promiscuidade, homossexualismo, infortúnios da parte do governo, como questões a dinheiro, maus tratos. Então, a tendência era que o pecado e o sofrimento só crescesse, fosse acrescentado sobre o povo. Então, a dinâmica desse texto vem escrevendo isso. Mas quando Paulo chega no capítulo 2, no capítulo 3, ele começa a escrever diferente, dizendo, olha, as pessoas estão assim, a sociedade está assim, mas há uma saída para ela. Existe uma possibilidade deles voltarem-se para Deus, e ele começa a lembrar de uma pessoa aqui, nada mais, nada menos que um herói da fé, Abraão.
que eles tinham fresquinho na memória deles pelo legado que lhes foi explicado e ensinado por toda a vida deles. Eles não viveram o contexto, o tempo de Abraão, de Davi, de Jacó, de Isaac, mas as histórias que chegaram até os ouvidos dele estavam fresquinhas. A comunidade de Israel se dobrava a esses nomes. Esses nomes eram e são extremamente importantes para o conceito judaizante, tanto no religioso como na questão de governo, de trato com pessoas. E ele começa a usar então a figura de Abraão para legitimar o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim, olha, tem na mente de vocês aí a ideia de que aquilo que nós fazemos vai nos trazer algum tipo de retribuição, algum tipo de paga. Nós vamos receber alguns benefícios, algumas coisas boas, pelo simples fato de estarmos realizando, fazendo coisas boas a outros. Porque a ideia que se ventilava no meio dos que estavam se convertendo em Roma agora era exatamente essa. Vamos agora, conhecemos uma nova religião, que não tem nada a ver com Cristo, e essa nova religião nos leva a examinarmos melhor o nosso próximo, a estarmos próximos a eles, a dividir o que temos com eles. Então eles tinham como linha de raciocínio que cristianismo não era uma mudança radical de comportamento. Era uma mudança de religião. E muitos hoje ainda trazem esse contexto em seus pensamentos. Era da religião A, religião B, religião C, agora eu sou evangélico, agora eu sou batista, agora eu sou assembleano. Até entre nós mesmos ainda existe essa dualidade nos nossos compromissos, nas nossas afirmações a respeito de Cristo e de que Cristo fez com a nossa vida. Então, a ideia aqui de Paulo é trazer Abraão, colocar esse personagem tão importante no centro da sua argumentação, para que eles estivessem sendo balizados em verdades das quais eles já conheciam. Então ele começa perguntando aqui, que teríamos, pois? Ter Abraão alcançado nosso pai segundo a carne? Ou seja, o que Abraão fez lhe deu legitimidade para nos tornar o nosso pai? Ele é nosso pai na carne? Ou ele é nosso pai na fé? Então essa primeira pergunta, ela discorre todo o capítulo 4, vai até o versículo 25, aí toda ela discorrida sobre esse personagem, sobre essa ideia de justificação e fé. Justificação e fé. Aliás, a base da carta aos Romanos é exatamente isso. Justificação pela fé, não pelas obras. Ou seja, a graça é suficiente. Martinho Lutero usou essa carta de Paulo aos Romanos para escrever as suas teses ali, as suas 97 teses, e colocar lá na porta da igreja romana, para que eles então olhassem para essa carta, examinassem nessa carta, que não é através das indulgências ou de algum outro critério humano pelo qual nós conhecemos a Deus e somos, digamos assim, arrebatados por Deus, temos reconciliação com Deus, é através da graça. Cristo é o peso, é a medida certa entre o nosso comportamento pecador ou pecaminoso e a graça de Deus. Ela se revela na cruz do Calvário, ela se revela no ato de justiça por nós. Por isso que todo momento aqui ele fala que ele, como ele diz no versículo 3, como diz as Escrituras, creu Abraão em Deus e isso lhe deu, ou lhe imputou, lhe abriu espaço para que ele fosse alcançado pela justiça. Então essa justificação de Deus, essa linguagem de justificação é aquela que eu falei, e eles viviam num contexto assim, não mais com visão eclesiástica, mas com visão jurídica. Tudo permeava por esse campo jurídico. Cristo, quando foi levado diante de Herodes e tal, desse pessoal, ele foi com esse contexto de julgamento. Precisamos julgá-los e as medidas que nós usamos aqui são medidas extremamente cruéis. Os nossos julgamentos, nesse campo de julgamento nós estamos fora, nós somos aqueles que analisamos, era assim que os fariseus, que os saduceus,
que os mestres da lei, eles analisavam o contexto, só pelo olhar de fora. O olhar clínico deles era para fora e não para dentro. Entre eles ali, era muito difícil acontecer algo de contrário àquilo que eles pregavam e àquilo que eles viviam. Então vamos lá, eu preciso hoje dar uma corrida aí, que daqui a pouco tem célula aqui na minha casa, em nome do Senhor Jesus. A minha casa é do Senhor Jesus, minha família é do Senhor Jesus. Essa porta está aberta para receber pessoas, para adorar a Deus, para viver para Deus, porque nós que todos que moramos aqui, minha família, minhas filhas, meus netos, nós somos justificados pela graça. O Senhor Jesus nos achou em meio aos problemas da vida, ao pecado da vida, e ali o sangue dele, o sangue do Cordeiro, sem mancha, sabe, ele nos alcançou, restaurando nossa vida, nós somos justificados pela fé. Então, espero que a sua família também esteja nesse campo de encontrar a justificação, a graça, o perdão divino. Então, vamos pensar aqui sobre 3 coisas rapidinhos para a gente aprender sobre esse contexto de Romanos capítulo 4. Voltando à ideia de Paulo, ele ainda continua incisivo em usar personagens ou momentos, pontuações do Antigo Testamento para dar base, criar um ambiente para escrever o que ele estava escrevendo. Paulo, assim como Jesus e grandes historiadores, grandes apologéticas, grandes biblicistas, eles sempre têm eles dão margem àquilo que eles estão falando, eles dão base àquilo que eles estão falando sobre o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, o Novo não o anula. O Novo, embora lá o odre novo, mas ele recebe do Antigo Testamento toda proposta para dar continuidade. Então, em Jesus não se encerra uma história. Não, em Jesus dá-se continuidade na história. Jesus é Jesus e ponto final. Não é vírgula, é Jesus e ponto final. Então, essa é a grande ideia e a grande possibilidade, a grande verdade bíblica para nós aí. A história não se encerra. Ele ainda está escrevendo na minha, na sua vida, uma linda história. E o mais lindo disso é que ele nos chama para participar dessa linda história aí. Então, ela não tem fim, como diz o próprio Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra vai terminar até a vinda de Jesus. Então, até a vinda de Jesus, ela vai ter uma continuidade, e lá ele vai nos levar, vai concluir a história da redenção na nossa vida, e nós vamos viver com ele na eternidade. Aleluias e glórias a Deus. Então, essa ideia, esse exemplo de Abraão, a quem os judeus fiéis consideravam o pai da sua fé, mostra que a salvação pela fé não é pelas obras, e é claramente isso ensinado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Olha, ele juntando as duas coisas. É muito interessante isso. As leis morais de Deus aí, elas não são abolidas pelo Evangelho de Cristo. Ao invés disso, todo o plano de salvação, incluindo a obediência de Cristo, até no tempo da lei, por nós e sua morte para pagar a penalidade por termos violado a lei, mostra que os padrões morais de Deus são eternamente válidos. Deus valida a sua palavra, Paulo valida a palavra de Deus através de concluir, digamos assim, juntar as duas partes para dizer: a história tem continuidade, não acabou. Então, esse exemplo de Abraão, como eu já disse, é para nós percebermos que a fé de Abraão lá atrás, ela não foi justificada pelo que ele fazia, mas pela fé. Eu quero ler para você rapidinho aqui, aonde foi que isso se tornou uma grande verdade, uma grande realidade para Abraão ali. Gênesis capítulo 15 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não
temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha, galardão, presente, eu sou um presente, um grande presente para a tua vida. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e lhe foi isso dado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus, para te dar a essa terra, para que você possa herdá-la. E disse ele ao Senhor, como saberei que vou herdá-la? E o Senhor disse, toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe todos esses, e partiu pelo meio, e pôs cada parte em frente da outra as aves, e então assim o fez. E as aves desciam sobre os cadáveres de Abraão, porém as enxotava. Pondo-se o sol, profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Vocês vão servi-los e serão afligidos 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teu país em paz, em boa velhice, e lá você será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado a essa terra, desde o rio Egito até o grande rio. É interessante como Deus, como eu disse, nos faz participantes de uma obra tão maravilhosa, que é a obra da salvação, a obra da restauração de pessoas. A Bíblia diz ali que Abraão creu naquela palavra que foi lançada, creu naquela semente que Deus gerou no coração dele, creu. Então ele foi justificado naquele momento em que ele assumiu a postura de ser um homem tomado pela fé. Sabe, eu olho para esse texto e vejo que Abraão entrou nessa história como um apontamento de Deus para nos revelar verdades profundas. A primeira delas é que não importa o momento que a gente vive. Abraão estava num momento muito difícil, um momento em que ele não tinha um filho, chegando perto dos seus 100 anos de idade, e de repente vem Deus e fala assim, eu não concluí ainda a história na sua vida. Ainda vem o seu descendente e ele escreverá também uma linda história. Então não sei, na realidade, que momento você está passando, qual é a sua dificuldade. Sei, sabemos que esses ventos contrários aí estão sendo soprados sobre a nossa vida e a vida do mundo, mas que isso não nos roube a fé, que isso não nos desanime, pelo contrário, que isso nos fortaleça, nos faça fortes, gigantes na fé, heróis da fé nesse momento, para a nossa família, para as pessoas que convivem com a gente, que nós possamos crer em nome do Senhor Jesus, que tudo vai dar certo. Tudo, Deus vai colocar as coisas no lugar, ainda não é o fim. Jesus fala isso lá em Marcos capítulo 13, como também em Mateus capítulo 24 e 25, que isso são apenas sinais, não é o fim. Por isso, continue acreditando, continue firme nas palavras do Senhor, porque, como nós vimos a semana passada, pode passar o tempo que for, a palavra do Senhor não passa. Ela não passará.
sem que ela concretize em minha vida, em sua vida, o que ela tem como propósito. Amém? A segunda coisa é que havia uma promessa. Versículo 13 diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Existem momentos em que nós queremos reagir como algumas circunstâncias da nossa vida, imaginando nós que aquilo que nós esperamos ou temos como expectativas vai acontecer se nós tomarmos, digamos assim, o controle da nossa história, se nós assumirmos o controle da nossa história e da nossa vida. A palavra promessa, a palavra herança, a palavra posteridade aqui, ela dá a ideia de futuro. Esse trecho, esse versículo 13, mostra para o futuro. Abraão foi justificado porque ele creu que coisas no futuro seriam transformadas em sua vida, que haveria um futuro melhor. E muitas vezes Deus começa a história da nossa vida, não no começo, mas no fim. Desculpe a redundância aí. Mas aí passa um período, 20 anos, 30 anos, 40 anos da nossa vida, aí a promessa vem se cumprir. Aí uma palavra que foi dita 20 anos, 30 anos atrás, né, para os que já têm essa idade, hoje começa a perceber e fala, poxa, alguém um dia profetizou na minha vida que eu serviria ao Senhor, que Ele ia ajustar a minha família, que Ele ia restaurar na minha vida, e hoje eu estou experimentando isso. Então a promessa, muitas vezes, ela não é assim instantânea. Ela não acontece de maneira instantânea. O que Abraão está recebendo aquilo, obviamente, ele foi justificado naquela época, ele teve uma vida muito assim, cheia da presença de Deus, embora com altos e baixos, mas hoje nós estamos sendo justificados pela fé desse homem. Hoje, se eu e você fomos alcançados por Jesus, pelo Evangelho, é porque alguém atrás se tornou o pai da fé, o pai de muitas nações. Alguém que saiu do seu campo, da existencialidade ali, da sua família, e foi para uma terra estranha, e experimentou nessa terra estranha a promessa de Deus. Então, meu irmão, é tempo de promessa na tua vida, é tempo de Deus liberar a promessa na tua vida. Como eu já disse, não esmoreça, creia, ainda é tempo, enquanto a gente está vivo, enquanto respira, nós cremos que há promessa em nome de Jesus, do Senhor Jesus, sobre a nossa vida, a nossa história, a nossa posteridade. Como diz aqui, o nosso futuro vai ser um futuro totalmente diferente, melhorado, se é que isso é possível. Se é que ainda é possível nós experimentarmos coisas grandes. Eu sei que tem gente que está me ouvindo aí que talvez nunca pensasse em experimentar o que está experimentando agora. Talvez sonhasse com essas coisas, assim, um sonho bem vago, uma utopia quase. E hoje se tornou realidade. Promessa. Promessa. Deus é assim. Deus é aliança, Deus é promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo que Ele fala se cumpre e ao tempo dele, e o tempo dele é sempre melhor que o nosso. O tempo dele é sempre é um tempo que traz para nós uma qualidade sobre qualquer e todo aspecto. E o segundo e terceiro, melhor dizendo, proposta que eu queria deixar para vocês aqui é o versículo 20, que diz assim, vamos 19 e 20, diz assim, ele não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha, três adjetivos que Paulo declara sobre a vida de Abraão aqui que devem mexer conosco, principalmente nesses tempos difíceis que nós vivemos. Ele diz aqui que, mesmo eles passando momentos de desesperança, ele não enfraqueceu na fé. Deus sempre tem essa impulsão para a nossa vida. Nos momentos mais difíceis, Deus vem e fala, vamos, creia, vai dar certo, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Eu vou ajustar o que está acontecendo agora, eu vou colocar as coisas novamente no lugar como elas eram antes.
Então, eu quero usar esse adjetivo para a tua vida também. Não enfraquece tua fé, não. Não deixa de crer, não. Por mais que os rumores sejam contrários, por mais que politicamente as coisas não andam bem, uma briga política, uma briga eclesiástica, até pastores brigando e discutindo se isso já é a tribulação, se é Armagedon, se é Deus já imputando, pesando a mão sobre a sociedade. Não, não é nada disso não, não é nada disso não. Eu quero enxergar esse momento como um ajuste de Deus na nossa fé. As coisas estavam muito no automático. Eu enxergo assim, estava muito no automático. As pessoas estavam indo adorar por adorar, estavam indo ao culto por ir. A adoração estava fria, o sistema religioso estava assim, estranho. Estava estranho. Eu falo por mim. Talvez você possa até discordar do que eu estou dizendo, mas eu falo por mim. Eu sei que dessa crise eu posso sair melhor. Melhor na minha fé, melhor nos meus relacionamentos, voltado mais para Deus. Então, assim, para e pensa, assim, de repente, a gente põe as coisas no automático. Põe as coisas no automático, vai na vida no automático, é domingo, vai para a igreja, volta para a igreja, escuta uma palavra, tá, as coisas vão tomando um sentido assim meio que automático. E o que Deus faz com Abraão, e a Bíblia diz que não enfraqueceu na fé, é porque quando ele estava esmorecendo, ele mesmo disse para Abraão, para Deus, olha, eu vou ter que levantar um empregado meu para ser o meu sucessor, o meu herdeiro, porque eu não tenho mais fé, a minha adoração está sem base. Então, vem Deus e fortalece a fé dele. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero crer que esse momento que a gente está vivendo é um momento que Deus vai restaurar a comunhão de muita gente, vai fortalecer a fé de muita gente. Muitos de nós nunca mais vai ser o mesmo diante dessas adversidades, porque vai ver a boa mão de Deus agindo sobre sua vida. O segundo adjetivo aqui é que ele olha aqui que, além de a fé dele não ter enfraquecido, ele não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou daquilo que ia acontecer. Levou 10 anos para isso se concluir. 10 anos, como eu já disse aqui atrás. 10 anos para que se cumprisse a promessa. Então, meu irmão, a incredulidade enfraquece a nossa fé. Talvez esse distanciamento de ver as coisas acontecer, essa dificuldade de ver as coisas acontecer diante dessas adversidades, nos leva também a essa questão, às vezes, de duvidar. Então, dúvida não é de Deus. Deus é um Deus de certezas. Deus é um Deus de convicções. Deus é um Deus de esclarecimentos. Deus é Deus de verdade. E a última coisa nesse trecho aqui que eu queria lembrar para você que está me ouvindo aqui, é o versículo 24 e 25, que diz assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naqueles que dos mortos foi ressuscitado, Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A morte de Deus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o ato de bondade de Deus em colocar o seu Filho, como o próprio Paulo diz em Romanos capítulo 8, 32, que ele entregou Jesus, que ele não poupou Jesus. Esse ato de amor, esse ato de entrega, trouxe essa mesma justificação que aconteceu na vida de Abraão para as nossas vidas. Então, quando eu digo que a nossa fé deve superar as nossas boas ações, as nossas obras, é porque entendo eu que por mais que eu faça, se o que eu faço não é para a glória de Deus, não faz sentido. Pode até trazer qualidade de vida para o outro, pode até trazer benefício para o outro, pode até me encher, inflar o meu ego, pode muitas coisas. Pode muitas coisas. E não estou aqui dizendo que fazer uma boa ação é errado. Não. Só estou querendo dizer que a nossa fé deve nos motivar a fazer isso. É a maneira com que eu creio.
é em quem eu creio, é como eu creio, como essa fé me impulsiona para a vida, é que me faz fazer boas obras. Então, Jesus deixou uma igreja, e eu queria terminar com essa ideia para você. Quando Jesus se deparava com os fariseus, com os religiosos, ele não dava muita atenção, não. Todos os diálogos que você vê com Jesus e religiosos, eles não levam mais de 5 minutos. É rápido, rapidinho. Eles questionam, ele responde e toca a vida. Mas quando Jesus se depara com um pecador, a mulher samaritana, um leproso, a mulher do fluxo de sangue, ele para e dá atenção. A mulher mesmo do poço de Jacó, samaritana, ele para, segundo os historiadores, fica mais de 1 hora conversando com aquela mulher, até fazer ele entender as verdades do reino de Deus, e que ele era essa verdade. E a mulher saiu dali transformada, justificada pela fé, porque ela creu que ela estava diante de uma divindade, diante de alguém que era superior a tudo aquilo que ela já conhecia e tinha como conhecimento de passado. Pessoas que já tinham ensinado para ela, ouvido falar, ela estava sustentada agora. Tanto é que a pergunta que ela faz é: aonde se deve adorar? No templo ou no monte? É interessante isso. É interessante porque para adorar no templo, ela não poderia, porque era samaritana e não entraria no templo. Ela seria barrada para entrar no templo. Então ela pergunta: no monte? O monte também não traz em si nenhuma virtude. O monte era só um lugar de ensino, um lugar de público encontrado por Jesus para derramar sobre a sociedade as suas palavras. E Jesus olha para ele e fala: nem lá, nem cá. Porque no monte também eram feitos muitos sacrifícios. Então Jesus está dizendo para ela: nem lá, nem cá. Mas Deus não está em busca apenas de pessoas. Está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele estava diante, um templo, ele encontraria um sacerdote. Ele estava diante do sumo sacerdote. No templo, ela precisaria sacrificar, assim como no monte. E ela estava diante do sacrifício de Deus. No templo, ela encontraria, talvez, uma proposta de salvação. E ela estava diante do Salvador. Então, esse texto, a ramificação do texto de Romanos, tudo que Paulo fala aqui nos seus argumentos gramáticos, dá a ideia de desconstruir algumas impossibilidades impostas pelos homens. Os homens escolhem, ou escolhiam, melhor dizendo, quem deveriam participar daquele legado religioso. Vem Jesus e diz: há lugar para todos. Há lugar para todos na minha mesa, há lugar para todos no reino de Deus, porque eu morri por todos. Deus deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Justificação em Cristo Jesus, que chegou até nós, através de toda uma história, e ainda não acabou. Vai ter continuidade até a volta do nosso Jesus. Que Deus possa ter esclarecido algumas coisas para você, que eu possa ter te ajudado, que a sua fé tenha sido alimentada, regada pela paz do Senhor aí. Eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, encerrar essa nossa live, esse nosso estudo, essa nossa reflexão nessa noite, com mais uma palavra de oração para você, para a tua casa aí, em nome do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo aqui juntos. Obrigado porque nós podemos discorrer, Senhor Deus, sobre algum texto da sua palavra e aprendemos aqui, Senhor Deus, que não são os nossos atos, mas o que Jesus fez naquela cruz que nos dá, Senhor Deus, o direito à salvação. Aprendemos também, Senhor Deus, que toda a história bíblica, Senhor Deus, aponta para nós.
porque quando fala ali circunciso ou incircunciso, mostra que nós estávamos ali, que o Senhor já pensava em nós. Até mesmo Jesus, em João 17:20, diz que já orava por todos aqueles que um dia acreditariam nele. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor escreveu uma história e nos colocou, nos fez co-participantes dela. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela justificação, Senhor Deus, que nós alcançamos através da nossa fé em Cristo. Continua, Senhor Deus, em nome de Jesus, fortalecendo a nossa fé, mantendo, Senhor Deus, o nosso coração em paz e crendo, Senhor Deus, nas promessas do Senhor. Creio eu, Senhor Deus, em nome de Jesus, que muita coisa ainda está por acontecer. Nós ainda vamos experimentar muitas promessas do Senhor se cumprindo sobre a nossa vida. E eu também oro e profetizo agora, Senhor Deus, sobre a vida daqueles que me ouvem. Ainda muitas bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre essas famílias. Eu oro assim, Senhor Deus, agradecido e faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique em paz aí, que Deus abençoe. Mantenha firme a sua fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima live aí. Fiquem com Deus.